Fala pessoal, 100%. Eu sou o Nathan Pinotti e eu quero conversar contigo hoje sobre o SSPR. É um recurso do Entra ID que possibilita que seus usuários consigam resetar senhas de forma autônoma, sem precisar ficar mandando e-mail para a TI, abrindo chamado e tudo mais. É o Self-Service Password Reset. Ele está disponível em todo o licenciamento do 365, desde o Basic até os níveis Enterprise, passando pelo educacional e tudo. E a diferença que está entre eles aí é a capacidade que ele vai te entregar. Então, nas primeiras licenças ali, até o standard, você vai conseguir entregar o SSPR para que os usuários resetem senhas de nuvem. Então, você tem um ambiente totalmente cloud only e tudo, o usuário vai poder acessar esse portal, resetar sua senha, e é isso, vai funcionar. Caso você tenha um ambiente interno, o on-prem, um AD e tudo mais, usando o AD Connect ou Entra Connect, agora, já é possível fazer o chamado Password Write Back, que é o usuário fazer o reset via SSPR, via portal web, e essa senha ser enviada novamente, replicada para o seu AD interno. E aí vai garantir, né, que o usuário tenha a mesma senha local, ele vai utilizar para as cargas em nuvem. Tá? Para a gente habilitar esse cara aqui é bem simples, a minha ideia aqui é te mostrar não o setup completo, mas pelo menos um passo a passo rápido e como funciona, para você entender que é bem tranquilo de ser feito. É o que eu digo, embora seja um serviço simples, é a mão na roda. Ele ajuda bastante o usuário e também tira uma carga da TI, ter que ficar respondendo. Às vezes, geralmente, reset de senha é sempre urgente, né? O cara tá lá para fechar um negócio rápido, tem que acessar um e-mail, esqueceu a senha, e aí vem um ticket, uma ligação, tem que parar o que está fazendo para ajustar. Então vamos lá. Aqui no Entra ID, na parte de Protection, a gente vai em Password Reset. Essa aqui é a primeira coisa que você tem que fazer quando para habilitar o SSPR é vir nessa aba aqui, nessa Blade, e o padrão vai estar em None, que é não habilitado. Então você tem a opção de habilitar para todos os usuários do seu ambiente ou para alguns grupos. Clicando aqui em Selected, você vai conseguir definir quais grupos você quer que façam, que tenham essa capacidade. No meu caso aqui, eu vou deixar como para todo mundo, já estava habilitado. E, assim, depende muito do negócio, né? Eu não entendo muito bem porque alguns grupos, pode ser questão de licenciamento, pode ser compliance, mas enfim, você tem essa flexibilidade. É, Aqui na parte de registration é onde nós vamos determinar se o usuário vai precisar se registrar, cadastrar suas security infos, que é o termo utilizado, e se ele vai precisar renovar isso de tempo em tempo. Qual que é a importância desse cara aqui? Ele vai garantir que durante o processo o seu usuário ele vai ter ali um e-mail ou o MFA, o Microsoft Authenticator instalado, para pegar um código e utilizar isso como segundo fator de autenticação, para garantir que esse processo seja de fato seguro. Né? E que é um outro lance bem interessante do SSPR. Nenhum TI vai precisar saber a senha para passar para o usuário e depois pedir uma alteração. O próprio usuário vai lá, reseta a sua senha, ninguém tem acesso a não ser o dono daquela credencial. Tá? Então aqui eu defino se eu quero que eles se registrem durante o processo de sign-in ou não. Se eu marcar como no, ele vai ter que pular para um outro portal. Se eu marcar como sim, o próprio SSPR vai me informar que ele precisa do registro e vai me gerar um link para isso. E de quanto em quanto tempo ele tem que refazer isso. Esse registro, essa reconfirmação, não é que ele vai ter que refazer o processo inteiro, mas ele vai ter que conferir se as informações de segurança, novamente, e-mail ou código do aplicativo do Microsoft Authenticator, se eles estão atualizados ou não. Bacana? E é isso. Feito isso, eu já tenho o SSPR funcionando para a nuvem. Se eu quiser trabalhar com uma integração, eu tenho aqui o On-Premise Integration. Esse cara aqui, eu não preciso instalar nada além do AD Connect. Então, eu parto do pressuposto de que, se eu tenho um ambiente híbrido, como é o meu caso, eu já tenho o Entra Connect instalado. Então, veja que aqui no On-Premise Integration, ele vai me dizer se o Write Back está configurado, se o setup está bacaninha e tudo mais, e ele me dá algumas opções. Então, primeira coisa, eu vou habilitar o SSPR, o Password Reset, para usuários que são sincronizados, para usuários híbridos. Essa flag é padrão, ela já vai estar marcada. Eu posso habilitar o Write Back para quem utiliza o Cloud Sync, que é uma solução diferente do Entra Connect. E eu também posso habilitar que os usuários façam desbloqueio do seu usuário via SSPR, não só resetar a senha, mas ele também pode fazer o desbloqueio. Sabe quando a gente seta aquele threshold lá, errou 5 vezes a senha, bloqueia? Bacana. Se eu flagar isso aqui, o usuário ele vai conseguir fazer isso via SSPR. Beleza? Do lado do Entra é o que a gente tem. E aí, para o usuário fazer esse reset, o que ele precisaria? Ele vai entrar aqui no ak.ms/sspr, digitou, ele vai cair nesse portal que é padrão, vai digitar a senha, jogar o CAPTCHA e nas próximas telas ele vai pedir o segundo fator de autenticação. É isso.
tá? Antes de fazer esse teste com vocês, eu quero pular para cá. Eu quero mostrar o que a gente tem do lado on-prem, do lado do servidor. Então, no meu ambiente aqui de laboratório, eu tenho um Windows Server 2022, ele está com AD instalado. Se a gente vier aqui, DSAMSC, ele tem um AD e eu tenho esses dois usuários aqui, o Bill Gates e o Steve Jobs. Tá? Além do AD, eu fiz a instalação do Entra Connect, ou o Azure AD Connect. E aí, nesse carinha aqui é onde a gente vai habilitar a flag do Password Write Back, que é o recurso que vai permitir que da nuvem essa senha seja replicada para dentro de casa. Tá? A instalação foi feita padrão. Caso você tenha dúvida em relação à instalação, eu já estou soltando um outro vídeo sobre a instalação do AD Connect, quais são as opções e tudo mais. Tá? Aqui, considerando que você já tem esse ambiente provisionado, abri o AD Connect, vou vir aqui em Configure e vou vir aqui na terceira opção, Customize Synchronization Options. Da Net, ele vai pedir a minha senha de nuvem. Vamos pegar aqui no cofre. E aí, com essa senha de nuvem, ele vai conseguir chegar no meu tenant, vai reconhecer o tenant e também vai pedir a senha local. Então, vamos autenticar na nuvem. Vai me pedir o segundo fator de autenticação. Vamos pegar o código aqui. Vamos lá. Gerou um novo token. Bacana. Então, feito isso, ele vai validar as minhas configurações lá no tenant, vai entender que existe essa conexão entre Entra Connect, Azure AD Connect e Entra ID. Aqui ele me mostra qual é a floresta em que eu estou trabalhando, então é o meu nplab ponto interno. Aqui, passando brevemente, é o que eu tenho sincronizado, tá? E o recurso que eu quero fica aqui em Optional Features. É esse cara aqui, ó, Password Write Back. Você precisa dessa flag habilitada. Se ela não tiver flagado, não vai funcionar, beleza? Aqui no meu caso eu já fiz. No seu caso, você não tivesse feito, basta flagar, clicar em Next, ele vai reclamar, vai falar que precisa rodar uma nova sincronização, não tem problema algum. Cliquei em Configure, daí ele vai, se fosse a primeira configuração, ele vai pegar essa flag, vai fazer a configuração necessária do lado on-prem, vai enviar essa informação para a nuvem, e aí é onde a gente vai ter aquela integração com a flag verdinha ali, dizendo que está tudo certo, beleza? Então, aqui está feito. Antes da gente resetar, vamos fazer uma prova dos 9 aqui. Eu vou conectar uma VM Windows 11 com o usuário bill.gates, e aí o que eu vou usar uma senha aqui, que é a senha padrão, tá? E ele está funcionando. Tá? Então aqui eu tenho Windows 11, hostname, VM01, vamos fazer um logoff. Vou tirar aqui, e só para a gente utilizar como... essa aqui é a minha senha atual, tá? Tem uma tralha aqui no começo. Então a gente vai pegar essa senha e eu quero resetar ela via nuvem. Tá? A ideia é que ela reflita no meu ambiente local e no teste que eu faço eu consiga acessar essa máquina Windows 11 que está ingressada no domínio com a nova senha, beleza? Vamos lá então, deixa eu passar para cá. Aqui no painel do Entra, vamos aqui em All Users, eu vou pegar o usuário do Bill Gates, vou copiar o OpenN dele. Repara que eu estou usando o Microsoft ainda, não tem necessidade de ter o curso domain nesse momento, eu estou fazendo um lab, então é bem tranquilo. No seu caso, você vai ter o seu curso no domain e não tem nenhum passo a mais pelo fato de você ter um domínio customizado ou não. Tá, vamos lá, então eu coloco aqui meu OpenN, vamos digitar aqui o CAPTCHA, ele vai me levar para uma próxima tela solicitando o segundo fator de autenticação, e aqui ele me dá duas opções. Essas opções são configuráveis também, tá? Se a gente vier aqui em Password Reset, aqui em Authentication Methods, eu posso determinar quais são os tipos de segundo fator de autenticação que o meu usuário vai utilizar. Então eu tenho Mobile App Notification, eu tenho Security Question, se for o caso, e se o usuário vai precisar me entregar um ou dois. Tá? Se eu clicar aqui em dois, além de um código, eu vou precisar de um SMS, com só, obviamente, qualquer uma dessas opções aqui que estão flagadas, elas vão ser validadas. Para administradores, isso não é verdade. Tá? Para administradores, sempre vai solicitar dois métodos de autenticação para validar o seu usuário. Então, voltando aqui, eu vou utilizar a opção de utilizar um código do meu autenticador. Então, vamos pegar aqui. Eu já fiz esse carinha antes, já cadastrei o MFA dele.
reforçando que isso é um pré-req. Sem o MFA cadastrado, não vai rolar, ele vai reclamar. Dei o Next, ele vai validar, e aqui vamos digitar uma nova senha. Vou inverter. Essa aqui vai ser a minha nova senha. Tá? Vamos ver se ele vai me permitir passar. Vou colocar aqui também. Finalizando. A ideia é que, se validado, ele já teve o reset. Bacana. E aí, em teoria, eu já vou ter condições agora de logar na minha máquina, na minha estação local, utilizando essa nova senha. Tá? Vamos voltar aqui para o nosso ambiente do servidor. E aí, antes de pular lá para a estação de trabalho em si, você, enquanto administrador, vai conseguir verificar o que está rolando, né? Então, por exemplo, eu fiz um filtro aqui para puxar os eventos do SSPR, tá? É um filtro bem simples. Ele está buscando por origem, by source, eventos que sejam relacionados ao Password Reset Service. Então, basta você criar uma nova visualização, um filtro customizado e filtrar por origem, que aí você vai ter todas essas informações aqui. Então, deixa eu atualizar cá. Vamos ver se eu consigo pegar a alteração do Bill Gates. Olha só. Aqui você está vendo que a hora está diferente, né? Mas está batendo com o servidor. Então, dia 18, às 6h30 AM, agora 6h31 aqui no server. Vocês não estão vendo por conta da câmera. Eu tive aqui um password reset success do usuário billgates@npod.microsoft.com. Tá? Para a gente validar essa senha, vamos conectar novamente na máquina virtual. Usar a mesma senha, passnew2205 asterisco. E vamos dar um OK, vamos ver se ele vai validar. E é isso, conexão realizada. O reset de senha ocorreu nuvem, replicou para dentro de casa. E claro, como eu tenho um ambiente híbrido, com os usuários sincronizados, essa mesma senha vai poder ser utilizada para Outlook, para Teams, para qualquer outra carga que faça autenticação utilizando o Entra ID. Beleza? Esse é o processo, configuração. Fica a dica a mais aqui em relação ao Event Viewer, para vocês entenderem caso aconteça algum erro, se não está resetando, vocês conseguiriam puxar por aqui também. E é isso. Serviço simples, mas muito efetivo e que ajuda bastante no dia a dia. Espero que você tenha curtido. Você já sabe aí tudo que tem que fazer, né? Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. E eu vou continuar soltando dicas e setups para a gente voltados ao mundo de identidade e entrada de Microsoft 365. Grande abraço e até a próxima. Valeu!